Boa noite, meus queridos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Os primeiros blocos que nós estudamos anteriormente foram: o primeiro, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Eu vim para cumpri-los, dando uma continuidade nesse primeiro bloco que Jesus diz entre Moisés, os profetas e Jesus. Segundo bloco, meu reino não é deste mundo. Então Jesus coloca o reino dele desse mundo sendo um outro mundo. O outro mundo é a vida futura. E a vida futura é, como dissemos, o alicerce principal, a viga mestra da doutrina do Cristo. E terceiro, fala sobre os diversos mundos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós estudamos detalhadamente isso e eu vou pedir aqui para que vocês se inscrevam para terem jus à apostila e se comuniquem comigo. Eu não tenho recebido e-mails de vocês. Será que vocês estão... O que vocês estão fazendo? Estão cozinhando muito em casa, lavando muita roupa, passando muito, vendo muita televisão? Eu não sei, mas ADM. A de Anitta, D de dado, M de Maria, doutrina espírita, @gmail.com. adm.doutrinaespírita@gmail.com. O ponto de hoje é um ponto maravilhoso para nós. Ele nos reabilita e nos enche assim de satisfação pela riqueza que a doutrina espírita nos traz e os evangelhos também. O ponto de hoje é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja bem, renascer de novo. Nascer de novo é renascer. Renascer é reencarnar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não reencarnar. Vamos ver o que Jesus diz aqui. O primeiro ponto aqui... antes disso, eu estou estudando aqui pelo Leon Denis, que ele é muito bom mesmo, hein? Muito bom. Não é só o que ele tem aqui de observações no pé de página, mas a tradução dele é muito mais fiel que a tradução da fé. Bem, primeiro ponto, Marcos 18, 27 a 30. Jesus, tendo vindo para os arredores da Cesareia de Filipe, era uma região, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Filho do Homem é ele se chama Filho do Homem. Que dizem eles que eu sou? E os discípulos responderam: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e os profetas antigos. Jesus lhes disse: e vós, quem disseis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Vamos rapidinho ver o que significa isso. Ele interroga os discípulos e uns afirmam que é João Batista. Nesse momento, João Batista já tinha sido degolado por Herodes, não é? Então já estava morto. Outros que Elias, o velho profeta Elias, que subiu num carro de fogo. Ele não morreu, o carro de fogo levou ele, segundo consta o livro de Reis. Outros que é Jeremias, um outro profeta ou algum dos profetas. Então, as alusões a Jesus são que Jesus vem encarnado como Jesus, mas tendo origem ou em Jeremias, ou em Isaías, ou em João Batista, enfim, nos antigos profetas. Mas Jesus diz: bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, porque ele disse: tu és o Cristo. Então Jonas, ele Simão Pedro, ele, pela intuição dele, ele sentiu que Jesus era o Messias, era o Messias.
Então, essa passagem aqui denota que os judeus já acreditavam na volta do Espírito à carne. Isso é um outro ponto que depois nós vamos falar. Mas já aludiam que havia uma questão muito forte da vinda de Jesus em outro corpo, como sendo de Elias, de João Batista e de outros. Mas o mais importante nisso é que Jesus sobe ao Monte Tabor, que é o monte, com Pedro e os irmãos Tiago e João. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. E o levou ao monte em particular. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava isso quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Calma, não temais. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém. Bem, essa primeira passagem diz o seguinte: o que é transfiguração? Transfiguração, o Espiritismo escreve muito bem, é uma mudança da expressão facial em função de uma produção de ectoplasma, que é uma substância, um dia nós vamos estudar, muito utilizada pelos médios de cura e para fins de materialização. Essa substância, ela dá uma outra configuração à face, e a face ficou luminosa. O ectoplasma, que vinha e iluminava Jesus. E, ao mesmo tempo, as suas vestes ficaram brancas, resplandecentes como a luz, como é aqui. Até eu botei uma roupa branca para homenagear esse ponto, que eu amo esse ponto do Evangelho. Então, o que significou? Que os 2 irmãos, Tiago e João, eram médios de efeito físico. Pedro não era médio de efeito físico. O ectoplasma daqueles 2 médiuns não só deu a transfiguração em Jesus, iluminou as suas vestes e materializou Moisés e Elias. Vocês lembram quando, num dos primeiros pontos que nós estudamos, que Jesus disse: Eu não vim modificar a lei, eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumpri-los. Quer dizer, eles mostram ali a sequência da vontade de Deus, da beleza em que Moisés chega, Elias e agora é Jesus. A sequência dos ensinamentos divinos numa transição judaico-cristã. Seja a religião, para nós não é muito importante isso. Mas o importante é o sequenciamento que aparece. E Pedro, com os costumes da época, que eles tinham vivido muitos anos no deserto, eles armavam tendas, então ele achou que podia armar uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. Bem, esse é o ponto da transfiguração. Caminhamos mais um pouco. O nosso Evangelho continua. Após a transfiguração, seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Porque estava lá na profecia. Mas Jesus respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Já veio. E eles não o conheceram e o trataram como quiseram. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado. Então, nesse momento tão bonito, em que se materializa Moisés, se materializa Elias,
os dois irmãos, Tiago e João, dão esse médio de efeito físico, soltam o seu ectoplasma e Pedro fica observando, nesse momento sublime, em que inclusive vem uma força divina e fala que é o Filho amado, Jesus, que eu me comprazo. Ali, naquele momento, denuncia-se a reencarnação de Elias. Elias em João Batista. Esses pontos, para quem quiser conferir, estão em Mateus 17, que eu prefiro trabalhar com Mateus 10 a 13. 10 a 13 na nossa Bíblia. Bem, esse foi o primeiro ponto, denotando aí o conhecimento dos judeus, que era sobre a volta dos espíritos. Mas eles achavam, que eles eram ainda ignorantes, que o sujeito morria, o seu corpo ficava indene de qualquer deteriorização, de uma forma qualquer, como os faraós faziam isso nas suas tumbas, de forma que aquele espírito que saiu do corpo, ele voltaria naquele mesmo corpo. Esse fenômeno é chamado ressurreição. Ressurreição. Quer dizer, o mesmo espírito voltando ao mesmo corpo. Na medicina, nós falamos em ressuscitação. Quando o sujeito entrou com a parada cardíaca e já está apagado, já está sem função cerebral, sem traçado cerebral, a gente consegue ressuscitá-lo. Aqui é ressurreição. Eles confundiam a ressurreição com a reencarnação, porque a reencarnação é o espírito voltar em outro corpo, não naquele corpo que ele teve em vida passada. No judaísmo antigo, era o espírito voltar no mesmo corpo que teve em vida passada, né? Mas isso é compreensível. O fato é o seguinte, o fato que eles acreditavam de uma forma ou de outra na reencarnação. Seja no mesmo corpo, seja em corpo diferente. Isso é fatal. E aqui se denuncia esse fenômeno ao identificarem, pois, Elias reencarnado em João Batista. Bom, eu não vou poder continuar muito, infelizmente, porque esse ponto é muito rico. E eu tenho medo de confundir um pouco vocês. De toda forma, nós vamos entender através dessas passagens evangélicas o processo da reencarnação que está ricamente documentado na Bíblia. Está ricamente documentado na Bíblia a reencarnação. É isso que nós temos que ver. Não adianta negarem que não há reencarnação. Pelo contrário, a reencarnação era aceita na igreja antiga até os anos 530, quando, se não me engano, o imperador Constantino, que era ligado a Teodósia, que era a sua amante, ele decidiu modificar e cortar o conhecimento da reencarnação, negou a encarnação e, ao mesmo tempo, num outro concílio, eles disseram que Jesus era um só tempo homem e Deus. Um momento ele é homem e outro momento era Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. A dualidade de Jesus. Esses fatos que a igreja depois levou para a cultura nossa, negando a reencarnação, são fatos criados pelos próprios concílios, pela própria mudança dos interesses da religião, mas jamais espelham a realidade da reencarnação como é que ela é. Portanto, temos aqui hoje a primeira introdução dentro dos evangelhos segundo o Espiritismo sobre a reencarnação. Nosso tempo está terminando, eu agradeço a vocês. Amanhã voltamos mais alegres, mais animados e ver se vocês mandam alguma coisa aí. Não ficam tanto aí. Tem gente que eu estou vendo daqui, dorme naquele sofá da sala o dia inteiro. Acorda, toma um banho frio, desperta. Não fica dormindo o tempo todo. Obrigado, meus amigos. Beijo para todos.